Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é reino Planteu, Plantae, né? E a gente vai falar do primeiro grupo, o grupo mais simples, que são as briófitas, ok? Bom, o objetivo então, identificar e comparar as características dos diferentes grupos vegetais, especialmente das briófitas, compreendendo o sistema de classificação de plantas, processo de transmissão das características hereditárias entre os diferentes grupos, ok? Bom, e a gente começa com uma pergunta, né? Você já viu que as algas e as plantas não estão inseridas no mesmo reino? Saberia dizer quais semelhanças e diferenças entre elas? Bom, a alga é um grupo que você já estudou várias vezes ao longo, de toda a sua vida escolar, né? E as plantas estão inseridas num grupo diferente. Por que será, né? Na verdade, sim, são dois grupos de seres vivos, que são fotossintetizantes, ou seja, eles produzem fotossíntese, fazem fotossíntese e, claro, produzem oxigênio para a gente respirar, Só que as algas, elas têm uma diferença com relação às plantas, porque elas não possuem tecidos verdadeiros, Elas são multicelulares, formadas por várias células, mas que não necessariamente interagem entre si, Tá? Então, elas são talófitas, formam talos, mas não são tecidos verdadeiros. E é por isso que elas fazem parte do grupo, junto com os protozoários, tá? E não do reino das plantas, ok? Tá? Mas as plantas, em geral, elas vão produzir, então, elas vão apresentar, claro, os tecidos verdadeiros, e é por isso que elas estão neste grupo, incluindo as briófitas, tá? Bom, o que guia a vida é um pequeno fluxo mantido pela luz do sol, já dizia, o vencedor do prêmio Nobel, Albert Szent-Györgyi, tá? Então, na verdade, assim, essa simples frase, ele está resumindo ali a fotossíntese. O que é a fotossíntese, É você produzir, o seu próprio alimento, que é a glicose, utilizando recursos naturais, Então, as plantas retiram o gás carbônico do ar, elas precisam ali da água, da umidade, elas precisam da luz, e além de uma substância que elas têm dentro das folhas, que é a clorofila, dentro lá do cloroplasto, tá? E assim, após aquela reação química, vai produzir a molécula da glicose e também o oxigênio. Então, além delas limparem o ar, Então, elas tiram o gás carbônico, liberam o oxigênio, elas ainda produzem seu próprio alimento. Claro que a fotossíntese não é a única fonte de nutrientes, elas precisam retirar do solo também. Então, o solo tem que estar nutritivo também para as plantas, Além de ter luz, água suficiente ali para elas. Ok? Mas elas estão lá na base da cadeia alimentar, E nós dependemos dela, porque nós nos alimentamos de plantas também, Arroz, feijão, são plantas, Tá? E para sobrevivência elas precisam fazer a fotossíntese. Vamos com uma reportagem. Pesquisador identifica a espécie vegetal rara nos parques das neblinas em Mogi. É um musgo que remove poluentes da água e da atmosfera. Tá? Então, o pesquisador identificou no Parque das Neblinas, uma reserva lá em Mogi das Cruzes, uma espécie rara de vegetal, que é a Physidens pseudoplurizetus, um musgo que remove poluentes da água e da atmosfera. E a espécie é considerada muito rara pelos pesquisadores, foi identificada pela primeira vez pela ciência em 2011, pela doutora em botânica Jussara Bordim, coordenadora do Wagner. Ok? Então, se você quiser ter acesso a essa reportagem por completo, aponta a câmera para o QR Code ali, ele vai dar acesso à reportagem inteira. Mas assim, olha que interessante, A gente descobriram, uma espécie de musgo, que é justamente desse grupo que a gente vai falar hoje, que é o grupo das briófitas, e que além de limpar o ar, retirando o gás carbônico e liberando o oxigênio, ainda tem essa atuação de remover impurezas da água. Musgo é um tipo de planta que precisa da água para a reprodução. Tá? A gente tem várias plantas que têm essa função natural, de limpar a água, de filtrar essa água. Tá? Esse musgo é uma delas, É uma dessas plantas que tem essa capacidade. Então a gente tem, aí que tá, a importância da gente preservar as plantas, mesmo que minúsculas, que olhando, vendo a olho nu, você pensa que não tem importância nenhuma. Todas têm. Todos os seres vivos têm a sua importância e a gente deve respeito e cuidado a todos eles, Ok? Bom, grupo das briófitas mais especificamente, é um dos grupos dentro do reino Plantae, do reino Plantae. Todos tiveram um ancestral em comum, Esse ancestral em comum deu origem a todos eles, através aqui que a gente consegue ver por essa árvore filogenética, tá? As briófitas têm uma característica aqui que as outras não têm,
aliás, ela não tem, as outras têm, que é a presença dos vasos condutores de seiva, né? As briófitas não têm, tá? Porém, elas vão ter tecidos, né? Por isso que elas estão nesse grupo. Todos esses seres vivos aqui possuem tecidos, porém, briófitas não têm vasos condutores. Essas outras têm aqui, ok? Então, do mais simples, né? Os musgos, briófitas, depois a gente tem as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são as mais complexas, né? Que produzem mais, que têm mais funções e tudo mais, tá? Então, correspondente ao grupo mais próximo do ancestral comum, tá? As briófitas, e não possuem vasos condutores de semente, além de não produzir sementes nem frutos, ok? E essas plantinhas aqui, além de ser chamadas, né, de avasculares, elas só gostam de solos úmidos. A gente só encontra briófitas onde tem umidade, mas por que será, né? É porque, na verdade, elas precisam disso para reprodução. Elas dependem da água para reprodução, elas não conseguem se reproduzir se não estiverem, né, num ambiente úmido. Então é por isso que a gente só encontra em locais, né, de floresta fechada, onde não bate muito sol, onde é bastante úmido. Ok? Que a gente tem um exemplo de musgo, que é uma gracinha, que chama, né, forma um tapete verde, né, embaixo no chão da floresta, tá? E o nome, né, briófitas, engloba, né, o termo briófita engloba 3 grupos de plantas, tá? Então é o briófita, anthocerófita e hepatófita, tá? Então quando a gente fala de briófita, a gente está falando dos 3, ok? Apesar de uma delas ter dado o nome, né? Então aqui a gente tem as hepáticas, tá? Que elas têm esse nome porque formam uma folha que lembra um pouco o formato do fígado, tá? Os musgos e os antóceros, que a gente encontra, mas que não é tão comum assim, né? Pelo menos aqui no Paraná não é tão comum, apesar de ter, né? Então aqui nós temos os exemplos, né? Os musgos no geral, que formam esse tapete verde. Aqui, quando ele forma essa parte aqui, é porque ele está durante a época de reprodução, liberando os esporos, né? Os esporófitos, tá? Aqui a gente encontra as hepáticas, tá? Que tem o formato, né? Hepáticos significa fígado, então ela lembra um pouquinho o formato do fígado, tá? O gametófito tem formato de fígado, e os antóceros, que daí é o esporófito, né? Que é uma outra parte, né? Uma outra fase dessa planta que é mais alongada, certo? O esporófito das briófitas, ele se forma, né? É uma fase que não dura muito tempo e ele se forma ali para liberar os esporos ali na água para gerar um novo gametófito, tá? O musgo, por exemplo, é o gametófito que a gente vê o tempo todo. O esporófito é só aquela regiãozinha ali onde fica a cápsula do esporo, que é só de vez em quando que aparece, ok? Então, aqui a gente tem, né, a letra A, o tufo, né, que pode formar nos galhos de árvore e tudo mais, né? Pode formar o tapete também e pode ser pendente. Qualquer uma das 3, sim, é uma briófita e sim, faz parte desse grupo, né? Formam os musgos, né? Bom, vamos para a primeira atividade. Os musgos, que são briófitas, são ótimos tapetes para escorregar, não é mesmo? As briófitas são plantas que possuem pequeno porte. Qual característica que impede que essas plantas atinjam um tamanho maior? Como será que ocorre o processo de transporte de substâncias dessas plantas, né? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
conseguiu chegar numa resposta, conseguiu chegar numa definição do porquê, né, que elas não conseguem crescer muito? Se você pensou que é porque elas são avasculares, ou seja, não tem vasos condutores, você tem razão. Exatamente isso. Elas não têm vasos condutores de seiva. E justamente por não ter vasos condutores de seiva, as substâncias da planta, né, tudo que ela absorve pela raiz e até os produtos da fotossíntese, tem que passar de célula a célula. É um processo muito lento, muito demorado. Então ela não poderia crescer muito, né, senão não conseguiria passar esses nutrientes por toda a planta. Ok? Então a seiva toda ela vai ser transportada, né, de célula a célula através de difusão, tá? E ela não tem os vasos condutores de seiva. Bom, com relação ao ciclo de vida, eu já falei para vocês que os musgos, a gente vê, né, a maior parte, a fase duradoura dele, né, é o gametófito, tá? Então a geração duradoura dela é o gametófito, que é quando a gente vê só essa partezinha verde aqui, tá? O anterozoide, que é o gameta masculino, ele precisa nadar no meio aquoso. Então, quando ela vai liberar, né, quando ela forma essa parte aqui do esporófito, essa cápsula que libera os esporos, né, esses esporos eles precisam cair num ambiente úmido, tá? Senão eles não conseguem formar uma nova planta ali, ok? Então, por isso que ela é dependente da água para reprodução, ok? E esse esporo, né, ele vai gerar um novo gametófito, ok? Então, aqui no ciclo de vida no geral, né, como que ela vai se reproduzir? Então, a gente tem ali os gametófitos, né, que são o número N, né, de cromossomos, tá? Forma aqui, né, libera esse anterídeo, vai acontecer a fecundação, né, e vai formar uma outra parte da planta, né, que seria o esporófito, que é aquele cabinho com a cápsulazinha onde vão ficar os esporos. Certo? Esses esporos, né, eles vão amadurecer, já são 2N, né, então ele já tem a quantidade total de gametas, tá, de cromossomos, desculpa, e ele vai ser liberado ali, vai chegar na água, vai germinar, formar, né, crescer através de mitoses, tá, e vai formar os gametófitos novamente, tá. Essa presença do esporófito, né, na adulta, é só por pouco tempo. Então é só o suficiente para liberar os esporos no solo, esses esporos vão cair na água, vão gerar um novo gametófito. Então a maior parte do tempo, o que a gente vê dos musgos é justamente a fase do gametófito, que é só essa fase aqui, ok? O esporófito a gente vê só eventualmente quando ela está de fato se reproduzindo. Ok? Importância econômica e ecológica desses seres vivos, né? Então são fonte de antibióticos. Antibióticos a gente já sabe que são aqueles medicamentos que servem para resolver problemas, né, por infecções por bactérias, por exemplo, tá? Podem controlar a erosão do solo, tá? Então, mesmo que as raízes, né, que a gente não chama de raiz, é rizoide, porque ela é muito pequenininha, ainda sendo muito pequena, consegue, né, proteger a região ali, principalmente porque elas ficam em conjunto, são várias ao mesmo tempo, evitam a erosão, contêm inundações, então elas absorvem água também, e elas contêm a região ali, tá? São indicadas, indicar a presença de poluentes e depósitos minerais, então elas são bioindicadores, tá? Esse grupo de plantas é bioindicador, então você sabe ali, né, dependendo de se você encontra quantidades boas de briófitas ou não, se a região está poluída ou não, tá? Também são utilizadas, né, para fabricação de combustíveis e adubo, ok? Bom, vamos para a segunda atividade então. É um exercício da Unicamp de São Paulo, foi adaptado, e diz assim, a Mata Atlântica é um ambiente bastante úmido. Nesse ambiente é comum encontrar diversos tipos de plantas verdes de pequeno porte, alguns centímetros, crescendo sobre troncos e ramos de árvores, bem como recobrindo certas áreas na superfície do solo. A reprodução dessas plantas não ocorre por meio de flores, mas no seu ciclo há gametas envolvidos. Que plantas são essas? Como será que elas se reproduzem? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu chegar numa resposta? Que plantas são essas, né? Bom, se você pensou nos musgos, sim, são eles, né? As briófitas, tá? Na reprodução tem a alternância de gerações, tá? O que a gente chama de alternância de gerações? A gente tem aquela fase do gametófito que eu expliquei, que é quando a gente vê aquele tapete verde, e a fase do esporófito, que ela está finalizando a parte da reprodução para liberar os esporos 2N, né, com o número total de cromossomos, ali no solo, que vai dar origem ao novo gametófito, tá? É isso que a gente chama de alternância de gerações, tá? Então, na fase sexuada, ela libera o anterozoide na água e ele encontra a oosfera, né, para realizar a fecundação. Esses aqui é o que a gente pode ver, né, na natureza como os esporófitos, tá? Elas são muito pequenininhas, então você tem que se aproximar bastante para conseguir ver. De longe, não dá para ver os esporófitos, certo? Você consegue ver no máximo a parte verde, né, o tapete verde. Teria que se aproximar bastante para conseguir ver, mas é possível ver a olho nu, não precisa nem ter uma lente de aumento, ok? Bom, então nessa aula nós aprendemos, né, como identificar e comparar, né, as características desse grupo das briófitas, tá? Conhecemos o ciclo de vida desse grupo de vegetais, né? Entendemos ali sobre as fases, né, gametófito, esporófito, né, que são fases de reprodução desse grupo vegetal. Espero que vocês tenham gostado e até breve.